Estes trabalhos, reunidos sob o título da fragmentação do olhar, e que se apresentam como um dispositivo arquivista, de arquivamento, como arquivos, tem a sua gênese, se é que há uma gênese determinada para as coisas ou para o trabalho dos artistas, mas podemos situar a gênese destes trabalhos precisamente em 94, quando o Pires Vieira fez uma série de pinturas marcante no percurso dele e marcante em relação ao que ele viria a fazer a seguir e até hoje, e que se chamou Aproximação a um Inventário dos Desejos Reprimidos. Era uma série de pinturas dispostas em duas paredes, foi apresentada na Galeria Graça Fonseca em Lisboa, nesse mesmo ano, em 94. Era uma série de pinturas sobre linho. Sobre linho, não é? Sobre linho ou algodão? Sobre algodão. Sobre linho é uma série imediatamente seguinte. Eram umas telas de algodão pintadas com umas figuras muito presentes que se destacavam. Não havia, essas pinturas não tinham uma relação entre a figura e o fundo. A figura ou esse alinhamento, essa inventariação de figuras eram o trabalho, os fundos eram irrelevantes, e eram telas de 60 por 60 centímetros em que as figuras eram pintadas com espátula, utilizando o pigmento alcatrão. Não, é aqui. Vocês podem ter uma ideia do conjunto das duas paredes. E o que o Pires Vieira fazia nesta série era, o próprio título para isso remete, uma inventariação de formas muito elementares, uma boa parte delas conotadas ou relacionadas com o corpo humano, e onde sobressaía um imaginário, uma simbologia um pouco negros. Digamos que esta inventariação de formas muito simples constituía uma narrativa. Era uma narrativa que se relacionava diretamente com memórias autobiográficas do próprio artista, com experiências vividas pelo próprio artista. Essas memórias podiam dizer respeito a lugares, a situações, a pessoas que o próprio artista tinha experienciado, com os quais se tinha relacionado de algum modo, mas era digamos que uma narrativa impregnável pelas projeções dos próprios espectadores. As formas não remetem para um corpo particular, digamos que é um corpo abstrato, não é sequer a reconstituição de um corpo íntegro, da integridade ou da totalidade de um corpo. É um corpo que recolhe essas memórias, que condensa essas memórias e que de alguma forma expressa a figura ela própria abstrata e imaterializável do desejo. Digamos que esta série, Aproximação a um Inventário dos Desejos Reprimidos, corporiza essa figura volúvel e fugidia do desejo. É importante remeter para essa série, se queremos fazer um exercício de contextualização ou de recontextualização do que agora é apresentado, desde logo por uma razão, além de outras, mas por uma razão muito
muito imperativa, é que as formas que vocês viram nestes arquivos estão já definidas ou prefiguradas na aproximação a um inventário dos desejos reprimidos. Nessa série há a definição de um repertório de formas. Não é um repertório fechado, é um repertório que pode ser ampliado e renovado, e desse repertório de formas, ou desse alfabeto de formas, há quase que uma construção alfabética do trabalho. O Pedro Vieira retirou formas para trabalhos posteriores. Por exemplo, logo passado um ano, há um segundo inventário de formas que se alimenta desse primeiro, da aproximação ao inventário dos desejos reprimidos, e está precisamente no verso dessa folha que está a circular, a que o Pires Vieira chamou Mostruários. E nesse trabalho, Mostruários, para além do princípio de inventariação, que já preside a aproximação a um inventário dos desejos reprimidos, há um segundo princípio constitutivo ou construtivo do trabalho, estou a falar do Mostruários, que já se pressentia na aproximação a um inventário dos desejos reprimidos, mas que não era muito marcado, que é um princípio de variação de formas. Digamos que há no Mostruários, de uma forma muito evidente, a constituição de um sistema de variações, em que as formas são alinhadas ou agrupadas a partir de uma proximidade ou identidade formal. Certas formas da anatomia feminina, por exemplo, são reunidas numa tela com diferentes variações ou variantes de uma mesma forma arquétipa, se quisermos chamar assim. Precisamente nestes arquivos da fragmentação do olhar, vocês reencontram esses dois princípios. Um princípio de inventariação, que recua ou que remonta, ou que recupera, reutiliza elementos figurativos presentes na aproximação ao inventário dos desejos reprimidos, e há, simultaneamente, um princípio de variação que é mais acentuado nos mostruários. Esse princípio de variação pode ser percebido muito claramente nestas duas estruturas aqui em baixo, mas ele está mais explicitado ou mais evidente nos pequenos arquivos do andar superior, onde há as placas de vidro com duas figuras que remetem, se quisermos, para o mesmo arquétipo, que são duas variantes do mesmo arquétipo. Aí a questão da variação é muito explícita. Aqui em baixo, em contrapartida, as variações vão sendo disseminadas, digamos, não há a aproximação, a relação direta, ela existe, mas há uma dispersão dessas variações. Há um terceiro trabalho de que eu vos queria falar, que também podemos situar na genealogia destes trabalhos mostrados na Porta 33. É uma série que se chamou Vestiário e que, mais uma vez, reutilizava elementos figurativos já incorporados na aproximação a um inventário dos desejos reprimidos, que eu posso também fazer circular, que são desenhos a carvão sobre papel, com cerca de 1,85 m de altura, que é a própria altura do Pires Vieira, e que ele utilizou e tem utilizado em diversas situações para configurar e dimensionar os trabalhos.
Essa dimensão de 1,85 m de altura e cerca de 1,50 m de largura, que será a largura dos braços dele abertos, eram, por exemplo, as dimensões de trabalhos nos anos 70. O Pires Vieira começou a trabalhar e a expor no final dos anos 60, muito marcado por linguagens que tinham a ver com o minimalismo e um pouco depois com um movimento francês chamado Support Surface. Fazer um parênteses só para vos situar dentro desse percurso mais longo do Pires Vieira. Os anos 60 têm como denominador comum no trabalho do Pires Vieira tomar a pintura como assunto da própria pintura. Digamos que os trabalhos dessa época do Pires Vieira se detêm em questões internas à pintura, nos próprios elementos constituintes da pintura, que podem ser o suporte, podem ser o espaço da superfície que é estruturada ou desconstruída, podem ser a cor. A cor é um assunto recorrente em algumas séries de trabalhos desses anos. Há uma série, por exemplo, que se chama Matisse, Rothko, Reinhardt. Não tem propriamente a ver com a pintura concreta do Matisse, do Rothko ou do Reinhardt, mas tem a ver com este elemento que é a cor, que é muito importante, muito saliente no trabalho de qualquer um destes artistas que não podemos aproximar, seja de que ponto de vista for, do ponto de vista formal, do ponto de vista histórico, do ponto de vista do pensamento sobre a arte. São artistas muito diferentes, mas que tomaram a cor como problema a elucidar e a investigar nos seus trabalhos de maneiras muito, muito diversas. Pelo contrário, nos anos 90, o trabalho do Pires Vieira afasta-se desta austeridade formal e processual, porque há também, do ponto de vista do processo artístico, nesses anos 70, uma grande austeridade e quase uma objetividade. Digamos que a pintura é o resultado de um processo com regras muito estabelecidas, muito definidas, e deixa muito pouco espaço à espontaneidade, ao acaso, ao que não é premeditado ou programado. Bom, pelo contrário, nos anos 90, depois de um período que não pode ser tomado como um período de transição, que é um período com características próprias, nos anos 80, do qual não vale a pena entrarmos por aí, mas nos anos 90 o trabalho do Pires Vieira abre-se de uma maneira muito afirmativa ao campo da subjetividade, do vivido, da memória, e a pintura já não aparece como coisa autónoma ou autossuficiente, mas a pintura é utilizada dentro de um regime narrativo que se relaciona diretamente com este domínio das experiências vividas, das memórias, da mediação que a memória estabelece na relação do artista com a experiência vivida, e estes trabalhos situam-se dentro deste regime narrativo que se reporta ao campo do vivido e da memória. Mas é importante, ao situar estes trabalhos numa determinada genealogia configurada pelo próprio percurso recente, se tomarmos como percurso recente o que se tem passado no trabalho do Pires Vieira desde 94, não é suficiente fazermos esta aproximação. E a aproximação, ou a inserção destes trabalhos nessa genealogia, também se faz através de outras questões que eu irei falar. Mas é importante também estabelecer algumas distinções. Se
fosse para situar por aproximação apenas nessa genealogia, então eu tínhamos mesmo passado a entrevista, vocês liam-na e isso estava reconstituído na própria conversa. Há, digamos que uma divergência significativa destes trabalhos em relação a esses outros de que eu tenho falado, apesar das proximidades formais de que falei. Há desde logo uma diferença que para mim foi surpreendente quando contactei pela primeira vez com estes trabalhos no ateliê do próprio Pires Vieira, que é a introdução da cor. Não vou voltar a falar de que a cor foi um assunto importante no trabalho e na pintura do Pires Vieira nos anos 70, mas essa relação não deixa de ser curiosa e interessante. Mas a cor é tomada como um aspecto dominante destes trabalhos e da relação que nós estabelecemos com estes trabalhos. E a introdução da cor contribui muito para uma desdramatização, para um desanuviamento no trabalho do Pires Vieira, e portanto estou a falar dos significados e não apenas das questões formais, um desanuviamento, uma descompressão que para mim, uma desdramatização que para mim foram muito surpreendentes. Há um negrume nessas 3 séries de que eu vos falei, que só por si, se outros elementos não houvesse, nos levam ou nos podem levar a associar alguns temas de que as séries tratam. As séries tratam do desejo, tratam da sexualidade, tratam da memória dessas dimensões na vida de uma pessoa, mas há um negrume que nos leva ou nos pode levar a associar esses temas ao tema da morte. Digamos. No caso da aproximação a um inventário dos desejos reprimidos, essa associação é estabelecida pela própria natureza de alguns elementos figurativos que a série contém. Porque para além dessa figuração do corpo, ou melhor, de partes do corpo, há a figuração de outros elementos que têm essa conotação com a morte. Elementos, sei lá, há uma cabeça atravessada por elementos cortantes, por barras, que é digamos que uma figura que é retomada noutros trabalhos posteriores. Há um laço que remete diretamente, para vos dar um exemplo, para uma situação autobiográfica, que é o facto de Pires Vieira ter nascido com o cordão umbilical à volta do pescoço. Digamos que na aproximação ao inventário dos desejos reprimidos, a vida vai a par da morte, o desejo vai a par do sofrimento, o prazer do sofrimento, da dor. Há esta dualidade ou esta tensão muito marcada. Já nos mostruários e nos vestiários desaparecem estas referências a um universo de agressão ou de sacrifício ou de sofrimento e ficam essas representações de partes do corpo ou de elementos associados ao corpo. No vestiário é o vestuário, é aquilo que reveste, que oculta, mas que também sugere o corpo, a anatomia, tudo isso. Bom, nesta série temos a cor, temos um lado muito mais solar, muito mais festivo, muito mais alegre, que não deixa de ser estranho dentro do contexto do próprio trabalho, porque estamos a falar de arquivos, de um arquivamento, e nós associamos o arquivo a um lugar lúgubre ou triste ou
ascético e não a essa palpitação da vida para a qual a cor nos pode reenviar. Por outro lado, a dimensão da memória é sublinhada nestes trabalhos pela própria figura do arquivo. E isso é uma questão interessante, porque nas séries de que eu vos falei há, de alguma maneira, a representação de um sujeito abstrato. A representação do sujeito abstrato não é um sujeito representado nas pinturas, é um sujeito que se representa através das pinturas. É o sujeito das memórias, é o sujeito dos desejos, é o sujeito das experiências vividas que, de alguma forma, estão presentes ou sugeridas nas pinturas. O sujeito que é corporizado através dessa inventariação de partes, e pode não ser um sujeito único, podem ser vários sujeitos, pode haver uma dispersão de sujeitos, é um sujeito que está lá para representar o sujeito que olha. E essa questão do olhar é tanto mais importante quanto surge, ou a importância dessa presença do sujeito que está projetado e não representado nessas pinturas, a importância desse sujeito surge traduzida no título desta própria série, da fragmentação do olhar. É sempre da questão do olhar, e mais da questão do olhar do artista do que da questão do olhar do próprio espectador. Embora, como eu diga, é um pouco irrelevante para mim, olhando do exterior estes trabalhos, a dimensão autobiográfica. Ela é fundamental na produção do trabalho, mas para o espectador ela é ao limite irrelevante. Desde logo porque o espectador pode não fazer essa ligação direta. Por que razão é que o espectador há de ligar aquelas pinturas, por exemplo, a aproximação a um inventário dos desejos reprimidos, ou o vestiário, ou os mostruários, ao próprio artista e um sentido autobiográfico. Não tem que fazer essa ligação. E, portanto, as séries estão bastante disponíveis, e estes trabalhos também, para uma projeção do olhar do próprio espectador. Mas esse desanuviamento, ou essa desdramatização a que se pode assistir com estes trabalhos muito recentes, é surpreendente, e é muito mais surpreendente se, para além da consideração destas três séries, que podemos situar geneticamente na origem destes trabalhos, olharmos para outras séries onde há um exacerbamento das tensões e da violência associadas ao tema do desejo ou da sexualidade. E posso-vos dar como exemplo uma série que se chamou Talk to Me, que vem precisamente reproduzida em parte neste catálogo. Mais uma vez com as tais dimensões dos 185 por 155 centímetros, portanto esta remissão para a própria constituição física do artista, e é uma série onde o Pires Vieira recupera um elemento que já está na aproximação a um inventário dos desejos reprimidos e é retomado nos mostruários, e que é a orelha. A orelha é um desses elementos recenseados logo em 1994. E o que o Pires Vieira faz nesta série de desenhos é relacionar essa forma que passa de trabalho para trabalho da orelha, ou do que pode ser associado a uma orelha, e essa orelha sempre desenhada a carvão, com uma série de elementos desenhados a sanguínea e que têm um evidente caráter de agressão. Digamos que, no caso desta série que eu vos posso passar, Talk to Me,
A narrativa é estabelecida, não tanto como em séries anteriores, pela relação entre esses diferentes elementos que compõem o sistema de figuras, o sistema de elementos figurativos, mas pela relação que em cada trabalho se estabelece entre esta forma central e dominante da orelha e uma série de outras figuras que remetem para uma simbologia, para um imaginário de agressão, de violência exercida sobre um corpo, de mutilação e por aí fora. Uma série de desenhos que sucedeu ao Talk to Me e que é também marcada pela relação entre um elemento figurativo desenhado a carvão e um outro elemento desenhado a sanguínea, chamou-se Da Singularidade da Dor. O próprio título expressa este aspecto de sofrimento que é infligido a um corpo. É uma série de 15 desenhos onde uma cabeça é trespassada, atravessada por um objeto cortante, pode ser uma barra, também eu vou passar. Digamos que, a partir da aproximação a um inventário dos dois reprimidos, há todo um conjunto de trabalhos que vão sendo feitos, que retomam elementos dessa série, reelaborados, e que introduzem novos elementos. Para vos dar um último exemplo, para não estar a sobrecarregar isto de exemplos, há um trabalho de 98 que é feito entre a série Talk to Me e esta série da Singularidade da Dor. Embora a série da Singularidade da Dor seja formalmente mais próxima da série Talk to Me, há um trabalho que é feito entretanto e que se chamou A Casa dos Suaves Odores. É composta por uma série de desenhos onde, novamente, uma cabeça é trespassada por uma ou duas barras cortantes, e há uma casa que poderíamos tomar quase como uma casa de bonecas, onde esta situação é retomada, só que de um ponto de vista escultórico. Eu tenho estado a falar de uma forma muito simplificada da formalização que vai sendo dada a uma série de trabalhos e de um conjunto de significados relacionados com uma experiência vivida e com memórias dessa experiência ou dessas experiências, e portanto com um conjunto de significados que são exteriores à pintura. Mas talvez seja importante sublinhar que, mesmo nestes trabalhos em que supostamente o Pires Vieira está a situar-se num campo da narratividade e do discurso autobiográfico, a pintura não deixa de ter a sua presença não redutível a esta construção de significados que podem ser ou são exteriores à própria pintura em si. Ou seja, eu diria que é preciso relativizar esta ideia de que há uma estratégia dominantemente ou sobretudo narrativa nestes trabalhos do Pires Vieira, e acrescentaria que a pintura e a reflexão sobre a pintura, a prática da pintura e a consciência da história da pintura e da história da arte estão muito presentes. E que os trabalhos, quando tratam da pintura, como é o caso,
podem ser fruídos e interpretados e a partir do território da própria pintura. E eu ilustraria isso com um excerto de conversa que me parece ser, a esse respeito, muito elucidativo. Nós estávamos a falar aqui da série Talk to Me, mas sempre numa perspectiva compreensiva em relação ao percurso e ao corpo de trabalho de 30 anos do Pires Vieira. E, portanto, as perguntas e as respostas não se circunscreviam apenas a esta série, mas, muito propositadamente, extravasavam esta série. E eu perguntava ao Pires Vieira o seguinte: a simplificação da figura, que é um elemento recorrente nestes trabalhos todos que eu vos tenho falado, e que é um elemento que pode ser reportado também aos trabalhos dos anos 70, que com eles parecem ter muito pouco em comum. Só para vos mostrar à distância, nos anos 70 o Pires Vieira trabalha de uma forma serial, por exemplo, com esta figura, que é digamos, que é a abstração de uma garrafa ou qualquer coisa que pode ser associada a uma garrafa. E esta figura percorre vários trabalhos do Pires Vieira ao longo de vários anos. Por exemplo, em trabalhos de 72, ela ressurge dentro de um dispositivo serial, e há uma certa serialidade em muitos dos trabalhos mais recentes do Pires Vieira, volta a ser retomada. Não vamos deter-nos aqui, mas só para vos dar uma ideia de que esta simplificação da figura, que nestes trabalhos dos anos 70 tem muito a função de permitir dinamizar, desconstruir e ocupar a superfície da tela, essa simplificação da figura existe também nos trabalhos recentes, embora aqui estejamos num registro quase puramente abstrato, e aqui estamos num registro tendencialmente e muito claramente figurativo. Mas eu pergunto, a simplificação da figura está relacionada com o facto de pretender representar o corpo como uma entidade abstrata, não personalizada, com a tentativa de representar um corpo ideal, e nós atrás, na conversa, tínhamos falado que há um corpo que não é concreto, mas é um corpo abstrato, é um corpo ideal, é um corpo que representa esta figura fugidia do desejo. E o Pires Vieira responde. Ele estava a falar da série Talk to Me, mas estava a falar também da aproximação a um inventário, estava a falar dos mostruários e poderia estar a falar destes trabalhos agora. O corpo não tem identidade, ou melhor, a sua identidade poderá ser o resultado do somatório de todos os elementos constituintes. Os elementos em si não têm uma identidade, não são cognoscíveis, são abstratizantes e só assim podem ser entendidos. Nas formas mínimas que eu comecei a inventariar na aproximação a um inventário dos desejos reprimidos, há uma fronteira da identificação que, para mim, é muito importante. Procuro levar uma forma à sua depuração máxima, fazendo com que ela não seja perfeitamente identificável, mas ao mesmo tempo não deixe de ser identificável. O que me interessa é esse espaço de limite entre uma forma abstrata e uma forma perfeitamente identificável. Esse espaço de fronteira em que um retângulo com um dos lados um pouco côncavo ou convexo deixa de ser um retângulo e aproxima-se de um tronco. De repente, pus-me a pensar num exemplo que nem é importante para o meu trabalho: as esculturas anatómicas em ferro do Joel Shapiro, feitas com paralelepípedos e cubos. Esta necessidade de levar a figura à sua limpeza de detalhes, sem deixar que ela perca a sua leitura. Esta depuração de todos os elementos acessórios, guardando apenas os elementos formais mínimos, tem a ver apenas com uma ligação ao minimalismo. Tem a ver também, peço desculpa, tem a ver também com uma ligação ao minimalismo que vem de longa data. As primeiras coisas que me causaram perplexidade, tinha eu 18 ou 19 anos, estavam relacionadas com o minimalismo americano e vi-as em livros que a minha mãe me ofereceu. Até então, a minha aproximação à pintura tinha sido feita através de uma pintura naturalista e académica, porque a minha avó era pintora e dava aulas de pintura em casa dos meus pais.
A pintura, para mim, era representação. Desde essa descoberta que há a necessidade, essa descoberta do minimalismo americano, que é muito marcada nos primeiros trabalhos de 69, 70, desde essa descoberta que há a necessidade de tentar perceber a história da pintura, sobretudo a história da pintura deste século, feita de rupturas sucessivas, que não podem deixar ninguém indiferente. A relação com a história da pintura foi muito importante para mim e ainda hoje é importante. Para não acabarmos a falar de pintura, acabamos a falar de instalação. Se repararem, todos os trabalhos do Pires Vieira, a partir da aproximação a um inventário dos desejos reprimidos, e isso retoma uma característica do trabalho dos anos 70, todos os trabalhos se configuram segundo um dispositivo de instalação, em que as partes não são, ao limite, ou em última instância, autonomizáveis de uma totalidade. Mesmo quando estamos a falar de pintura, por exemplo, na própria série A Aproximação ao Inventário dos Desejos Reprimidos, há essa configuração de uma totalidade, há uma abordagem que poderíamos dizer sistémica, que integra estas partes, que digamos que é constituída por estas partes, mas as partes só são inteligíveis, interpretáveis, descodificáveis através da sua relação e da percepção e da apreensão de uma totalidade. Isso também acontece aqui. Neste caso, não nos situamos apenas no domínio da pintura, porque, como vem acontecendo com outros trabalhos recentes, por exemplo, com o caso dos Suaves Odores, onde há a casa, onde há esse elemento escultórico, a casa, com as cabeças, que se relacionam com a série de desenhos. Aqui há estas estruturas, há as caixas, os arquivos. As caixas fazem parte da obra, são parte integrante da obra, tanto como as pinturas que elas contêm, não são menos nem mais, são uma das partes constituintes dos trabalhos. E nos últimos anos o Pires Vieira vem desenvolvendo uma estratégia de construção dos trabalhos e da sua apresentação em exposição, que passa por este regime da instalação, incorporando elementos escultóricos e alguns trabalhos dos anos 70 que lidavam fundamentalmente com a bidimensionalidade e a bidimensionalidade de telas suspensas no espaço, numa fase analítica, desconstrutiva da própria pintura como coisa autónoma. Portanto, já há aí alguns elementos objetuais, tridimensionais, mas não são, digamos que não são muito salientes, ou só em alguns casos ganham alguma saliência. Nos últimos anos, o Pires Vieira tem-se desdobrado também para o território da escultura, trabalhado num contexto de instalação, e tem recorrido também, por exemplo, ao vídeo, à imagem em movimento, novamente contextualizada num regime de instalação. Esta série continua a situar os trabalhos num regime de instalação em que não é já possível falar apenas de pintura ou sobretudo de pintura. Digamos que a pintura está muito presente, mas ainda assim subordinada a este dispositivo de instalação, que não é retórico e não é também meramente formalista, mas que tem um papel estruturante na construção que nós fazemos como espectadores de significados que atribuímos às obras ou que recolhemos das obras. E eu ficava por aqui.
só mais uma questão, já agora. Falou-se da importância que a pintura tem como... da presença da pintura e da história da pintura no trabalho do Pires Vieira, mesmo quando somos levados a uma construção de significados exteriores à pintura em si. E naquela citação que eu li, há a referência direta ao minimalismo como muito importante, não apenas no trabalho anterior, mas no trabalho recente. Pires Vieira a assumir essa referência, que é uma referência sempre filtrada, eu diria uma referência oblíqua. Nestes trabalhos, esta referência está, porventura, mais presente devido aos monócromos, às pinturas monocromáticas. Mas, curiosamente, o procedimento de realização das pinturas é muito diferente e o resultado também o é em relação à pintura minimalista. A pintura minimalista aposta sistematicamente numa pintura monocromática lisa, com aparência de pintura industrial. Muitas vezes até se usavam tintas industriais e há uma aparência de pintura industrial onde a mão não intervém. Em cujos processos de realização a mão não intervém. Neste caso, as pinturas são feitas com a espátula e têm cor, têm espessura, que é uma coisa que não acontece com a pintura minimalista. Não tem densidade, não tem espessura, não tem cor. E que coloca o espectador numa situação dominantemente de percepção. Colocam questões de percepção. E esta pintura que vocês veem aqui, ou que podem ver noutras séries anteriores dos últimos anos do Pires Vieira, é uma pintura que ganha um corpo, que tem densidade, tem espessura, que se corporiza sobre a superfície. E pronto, era só uma nota de rodapé.